FM 193,7. Caíto Maia declarou aqui, CEO da Chili Beans: não vamos mais usar o dólar em nosso negócio com a China. Guerra comercial entre Estados Unidos e China fez com que a empresa de Caíto Maia optasse pela primeira vez em pagar seus fornecedores chineses em renminbi, que deve ser a digital deles. Entenda a estratégia. Legal. Bom, eu li essa matéria. Ele coloca aqui, pontua, inclusive, de forma alguma é uma estratégia pontual. Queremos continuar mantendo essa prática. A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais. Interessante, um parecido do que está acontecendo com as empresas russas, né? Depois da entrada da Ucrânia, da guerra com a Ucrânia, a Rússia / União Soviética. A Rússia tem feito essa ação. Foi uma opção, inclusive, que a China fez quando os Estados Unidos tirou as empresas russas do SWIFT, que é, né, desse processo, que é o que está afetando, inclusive, ou pode afetar em relação à lei Magnitsky aqui no Brasil. As empresas russas, automaticamente, a China falou, joga o jogo aqui e faz pela relação diretamente por pagamentos com a minha moeda. A China é antagonista dos Estados Unidos, ponto. Só que ela é muito mais inteligente que a Rússia, na minha concepção, né? A Rússia é o braço armado. É uma opção que a China está dando para os países que não têm relação ou que os Estados Unidos têm algum tipo de embargo financeiro. A maior arma, uma das maiores armas que os Estados Unidos têm, tirando a bomba atômica, é o financeiro. Os Estados Unidos, ele comanda financeiramente o mundo inteiro. Comanda em que sentido? Em termos de relações. As relações financeiras são baseadas no dólar e são baseadas nas operações dos bancos americanos, ou seja, os empréstimos, os créditos para mais ou para menos são feitos nessa relação. Pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entra como a principal força monetária do mundo, que já foi exercido pela Inglaterra, mas era exercido diferente, não na mesma proporção. Então, os Estados Unidos, o grande segredo dos Estados Unidos, né, se você se perguntar por que os Estados Unidos é maior que a China, se a China é a indústria do mundo, né? Porque o sistema bancário americano é forte. E ele comanda todo mundo. É a arma principal que ele usa. Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, uma das principais áreas dos Estados Unidos, do governo americano, que faz com que não exista porque muita gente fala do dólar não ser mais não ser mais a moeda mundial. O Pentágono é o principal hater da ideia do dólar não ser mais a moeda mundial. Se os Estados Unidos não tivesse o dólar como a principal moeda, eles teriam que entrar em guerra muito mais do que nesse. Então é uma arma de guerra. Dito isso, voltando para o nosso caso sobre o Caíto Maia, o Caíto, ele está usando a força, como eu falei para vocês, daquilo que as empresas russas estão fazendo com a China. É uma sacada? É uma sacada. É perigoso? É perigoso. No momento que uma empresa relevante, age e sai fora dos domínios de quem domina, né, a estrutura monetária mundial, ela pode ter repercussões, ela pode ter aí algumas represálias no futuro ou algo desse sentido. Agora, como negócio, como business, é uma puta decisão. Lógico, se você tem interesse, principalmente o Caíto com a Chili Beans, que tem um olhar para o mercado asiático, que traz, e a maior parte dos fornecedores deles são de lá, essa troca de moeda, de você fazendo a troca da moeda direta, quase um escambo efetivamente, né? Ou seja, dentro dos países do país principal que você faz negócios, é a melhor coisa do mundo. Não há a menor dúvida, você não tem intermediário, você está eliminando o intermediário. Faz uma análise básica dentro da estrutura monetária, se você for minimamente letrado em câmbio, você tira a necessidade monetária de intervenção. Mas, como eu falei anteriormente, isso pode ser efetivamente um tiro no pé, porque isso pode sofrer represálias em vários sentidos. A lei Magnitsky, o que ela fez? O que ela faz? Ela faz com que você, como pessoa física ou jurídica, perca a possibilidade de você transacionar com empresas que sejam americanas. Então você morre, né? Se você analisar em termos de mundo, sabendo que a maior parte das coisas... Para analisar. Esse iPhone aqui é americano, eu não poderia ter um iPhone se eu tivesse coisa. Eu não poderia ter cartão de crédito, eu não poderia ter conta bancária. Por que eu não posso ter conta bancária? Porque a conta num banco, por exemplo, ela está relacionada, o banco precisa fazer transações em dólar, em todos os sentidos, seja de crédito, seja de captação, seja lá o que for. Se a lei Magnitsky cai sobre mim, eu não posso ter conta num banco, o banco não pode fazer relações internacionais, ele não vai fazer. Ou seja, é muito forte. Então é um risco que o Caíto corre? Eu acho pequeno. Por que pequeno? Porque ele é pequeno. Proporcionalmente, quando você fala em termos de tamanho de empresa, não é uma empresa gigantesca, bilhão, é gigante. Eu não sei nem quanto eles faturam, tem que pegar essa informação. Mas ela não tem ou seja, não é uma empresa, uma Vale, por exemplo, que é uma empresa que tem relações e tudo mais. Agora, a Chili Beans
tem a capacidade, ou seja, grande, maior que ela seja multimilionária, ela tem a possibilidade e encontrou, pelo que eu analisei na matéria, uma forma de viabilizar e baixar os custos lindamente. Então, a transação fica mais rápida, os custos ficam melhores, você transiciona na moeda que o teu parceiro principal quer. Eu vou eleger quantas melhores formas aqui, ou seja, você já faz transação com aquele cliente, então para ele é melhor, a relação aumenta, o custo melhora, a empresa fica mais competitiva, você não tem o problema de ficar relacionando e na variação, porque... Por que o dólar varia tanto, né? O dólar varia tanto, a estrutura de câmbio, né, de dólar, porque ela é a moeda mundial. Então não é que o dólar varia tanto. A nossa moeda é em relação ao dólar. Então a nossa moeda, quando ela transaciona a partir de movimentos econômicos, políticos, jurídicos, de segurança, seja de lá ou de cá, influenciam na transação. Então cada detalhe, você tem dois componentes o tempo todo, o mundo fica relacionando. O dólar está agora, hoje, nos menores patamares dos últimos 14 meses. Isso é uma relação de agora, porque daqui a amanhã pode ser que ele suba 6. Por quê? Porque uma coisa que possa acontecer no Trump, nos Estados Unidos, uma aumento ou baixa de tarifa que possa acontecer lá, possa mudar, alguma coisa que o Brasil faça nas nossas relações exteriores possa mudar, a nossa inflação, o nosso PIB possa aumentar e nós podemos baixar, a compra ou a venda de reservas em câmbio pode diminuir ou aumentar. Então, isso tudo relaciona. Imagina uma empresa que está navegando ali em relações internacionais de custo, como é o caso da Chili Beans, e também de venda, porque eu também vi que eles também estão explorando outros mercados, mas principalmente de custo, onde ele compra matéria-prima e tudo mais. Imagina você estar relacionado a um preço que precisa o tempo todo ser medido a partir disso. Quando ele faz na moeda chinesa, essa relação é muito menor. A relação do câmbio, da variabilidade do câmbio em relação à moeda chinesa é muito menor, e isso é muito mais competitivo. Você acha que essa é uma tendência mundial de empresas pararem de fazer transações em dólar e fazer na moeda chinesa? Vai depender do qual é a arma que ele vai atirar. Minha visão pessoal, quem vai sair fora do jogo? Vai ser empresas ou países que não têm uma relação tão forte com os Estados Unidos. Ou não queiram ter uma relação tão forte com os Estados Unidos, que é o caso até hoje. Então, qual que é a relação? A relação é assim, eu acredito que não. Por que eu digo que não? Porque os Estados Unidos vai endurecer o caminho, a conversa. Vai sair fora? Então, beleza, vai perder todos os benefícios de estar dentro da meu guarda-chuva. Essa é a minha opinião, que é o que ele está fazendo. Então, os Estados Unidos está indo para essa relação de colocar de pisar o pé. Efetivamente ser o xerife do mundo, dividir o mundo em dois, como era na Guerra Fria. E assim, ou é nós ou é eles, e aí? Então, respondendo a tua pergunta, acho que possa aumentar com países que não querem ter relação com os Estados Unidos. Perfeito. Os países que querem manter uma relação com os Estados Unidos, eu acho que não. Por exemplo, ações dessa como a Caetu Maia, se começa a aumentar nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, já no momento, nós estamos em guerra com os Estados Unidos, o Brasil está em guerra com os Estados Unidos. O Brasil, nesse momento, né, que dia é hoje? 13 de agosto de 2025, o Brasil está em guerra com os Estados Unidos. Isso é uma coisa... Quem falou isso são os nossos diplomatas. Nós estamos em guerra, não há nem discussão. Então, nesse momento, se isso aumentar, nós vamos cortar relações com os Estados Unidos. Se o Brasil quiser isso, olha, aí vai aumentar realmente. Agora, se o Brasil for esperto e não fazer uma loucura dessa, eu acredito que não vai aumentar. As empresas vão começar a entender que não é um bom caminho para se fazer. Essa é a minha concepção. Porque os Estados Unidos podem endurecer e você perder toda uma série de outras coisas. Você ganha no custo, e como ele ganhou, e estratégia, e perde em 1 milhão de outras coisas. Eu acho pouco provável. É isso, pessoal. Se quiser mais dicas, mais informações econômicas, informações do que está rolando no mundo dos negócios, curta a gente, segue a gente, vamos para lá, manda esse vídeo para outras pessoas e vamos que vamos. É maravilhoso.